Muito bem, depois dessas explicações detalhadas, vamos então fazer uma imersão, ainda que seja rápida, na proposta do curso, né, o PPC. Chamar a atenção que esse PPC foi elaborado a partir de diferentes contribuições, né? Nós temos não somente a minha participação, mas também professor Ronaldo Lima Araújo, da Universidade Federal do Pará, e também a professora do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a professora Ana Lúcia. Ana Lúcia, que está também envolvida na produção do PPC de mestrado, do mestrado. Então, é o seguinte, esse PPC, ele nos deu uma grande satisfação realizá-lo, porque ele integra, portanto, essa política nacional de formação dos profissionais da EPT, aqui no caso específico, a questão da docência. É um curso voltado para a docência. Tem ainda o PPC, que já está pronto, de formação de profissionais no campo da gestão na EPT. E o outro, PPC, sobre EAD na EPT. Esses três cursos de pós-graduação lato sensu, eles estão, vamos dizer assim, integrados entre si, integrados pela política pública, né, política nacional, pelas diretrizes que orientam essa política, e também integrado porque a estrutura desses três cursos eles têm pontos em comum. O primeiro módulo, por exemplo, é um módulo em que tem um núcleo comum aos três cursos. Em vez de disciplinas, nós utilizamos o termo unidade temática para exatamente contemplar essa abordagem integrada de conteúdos dentro de um determinado campo temático. Então, nós temos a unidade temática, as três unidades temáticas do primeiro módulo, de todos os três cursos, dos três cursos, são as mesmas. Começando com a unidade temática, que se chama Cultura Digital e EPT. Tem a outra unidade temática sobre trabalho e educação, fundamentos teóricos e didáticos, e a outra unidade temática, a terceira, que é trabalho e educação 2, né, fundamentos teóricos e didáticos 2. Além disso, no módulo 1, tem o TCC, né? A gente, nesse curso, o TCC deverá ser desenvolvido ao longo desde o primeiro semestre até o último semestre. É um curso concebido para ser desenvolvido em 18 meses e, durante esse período, o cursista desenvolverá o TCC-1 no módulo 1, o TCC-2 no módulo 2 e o TCC-3 no módulo 3. O módulo 2 e 3 são módulos específicos, e o módulo 1 é um módulo em comum com os cursos. É interessante observar o seguinte, que esse TCC ele foi concebido para que o aluno, logo no início, passe por um processo de reflexão sobre a sua prática pedagógica ou um interesse específico de alguma questão ligada dentro da EPT, e ele escolha uma questão problema, uma questão que precisa ser desenvolvida. Todo o TCC deverá, portanto, ser feito com base nessa pergunta inicial. E no TCC-1 e TCC-2, ele será acompanhado pelos professores formadores e pelos tutores.
Já no TCC3, que é o último, ele deverá desenvolver o relatório de formação, quer dizer, enquanto que os dois anteriores eles será desenvolvido, são trabalhos que serão desenvolvidos em diálogo com as unidades temáticas, os conteúdos, o TCC3 ele responderá a um relatório de formação. Então, todo o período do TCC é para desenvolver um plano de formação. Um plano de formação em que se articule a preocupação do cursista em entender um determinado problema da EPT e procurar, à luz das questões que foram desenvolvidas nas unidades temáticas, né, na relação entre ensino, pesquisa e extensão, ele conseguir, portanto, avançar na busca de alguma resposta, né, ao problema que ele levantou. Nós temos a intenção de que, ao fazer dessa forma, o professor sinta mais implicado com a educação profissional e também mais interessado, portanto, em produzir conhecimento nesse campo. Então, essa eu já estou fazendo uma discussão mais geral, né, para que vocês possam entender essa filosofia que orientou esse curso, né? Mas é importante pegar o slide seguinte para ver os objetivos específicos, que é essa. O que a gente quer? Né? A gente quer formar um professor que saiba analisar e se confrontar, né? Confrontar diferentes perspectivas políticas e epistemológicas com relação à função social da EPT. Um professor que compartilhe experiências, tecnologias educacionais e conhecimentos desenvolvidos no campo da EPT, que é um curso que pretende oferecer ferramentas conceituais, né? Um quadro teórico para analisar as práticas educativas na PT, um curso que os ajude a desenvolver produtos educacionais para fortalecer a sua atividade docente, um curso que ajude a expandir a educação profissional da EPT com qualidade social. Passemos, então, para frente, para ver as bases legais, inclusive a Simone já falou. É importante chamar a atenção que a gente está oferecendo esse curso preferencialmente para bacharéis ou tecnólogos, né, que estejam atuando ou que pretendem atuar. Mas também há o caso de pessoas que fizeram curso de pedagogia, que atuam como pedagogos, né, nas instituições que oferecem educação profissional e que nunca estudaram EPT. Então, às vezes, fazem um concurso, entram para serem pedagogos e que, na verdade, precisam de entender mais sobre EPT porque nunca tiveram oportunidade para isso. O importante é que esse curso está sendo oferecido para fortalecer a oferta da EPT pública. Outra coisa muito importante é que esse cursista ele deve ser uma pessoa do estado de origem que está sendo oferecido essa pós-graduação, né? Então, esse é outro elemento que a gente recomenda muito. É um profissional, portanto, que, em função do que já foi colocado, vai ter um perfil diferenciado. Esses princípios da formação docente estão bem explicados no documento Diretrizes Gerais da Política Nacional de Formação, né, de Profissionais para a EPT, que são esses, né, formação humana integral, quer dizer, tentar fazer realmente uma formação que responda a essa divisão social e técnica do trabalho, que divide aqueles que pensam e aqueles que executam. Quer dizer, formação humana integral é essa concepção, né, que permite entender os sujeitos na sua integralidade. A ideia do trabalho como princípio educativo, esse princípio educativo ele é muito caro, né, muito importante na educação profissional, entender o trabalho não simplesmente como emprego, não é qualquer atividade,
é uma atividade que constitui, né, o próprio ser humano, né, que está ligada à produção da realidade humana. Né? Então, essa visão ontológica do trabalho deverá ser orientar o curso. Né? O terceiro princípio, que é a prática social como produtora de conhecimentos, quer dizer, a ideia de que o conhecimento ele advém dos problemas, né, que a prática social encontra para resolver a vida. Né? Não é simplesmente uma questão laboratorial, né, de alguém se fechar num laboratório que vai produzir conhecimentos. Conhecimentos são produzidos a partir das perguntas que as pessoas fazem para resolver os problemas concretos da vida. Né? Então, essa é a ideia da prática social como produtora do conhecimento. E é uma visão também de incorporação de outros saberes, né? Que tenha a sua devida importância, saberes populares, né? Os saberes tradicionais, que podem ser fundamentais para a atuação humana. O quarto princípio é essa relação entre ensino, pesquisa e extensão, né? Que são fundamentais para entender essas três dimensões, né? Agora também colocam inovação, né? Sistema, ensino, pesquisa, extensão, inovação, enfim, são todas essas dimensões que precisam do processo educativo e que precisam estar, vamos dizer assim, articuladas. E o quinto princípio, a ideia de que o educando ele é alguém ativo, né? Alguém que tem desejo, alguém que tem vontade, alguém que precisa ser ouvido, respeitado, que é o educando como produtor de conhecimento. São 5 princípios fundamentais que orientam esse PCC. Passo para frente. A organização curricular, né, é como eu disse para vocês antes, é um curso de 18 meses de duração, com a carga horária de 360 horas. Ele é organizado em núcleos, um núcleo comum e um núcleo específico. O núcleo comum corresponde ao primeiro módulo e o núcleo específico aos 2 módulos que vêm a seguir. O núcleo comum ele está o mesmo nos 3 cursos de especialização e a diferença está nos cursos, no núcleo específico, né, com os 2 módulos finais. O TCC tem 3 momentos, né, TCC 1, 2 e 3, e a gente está chamando de unidade temática, não de disciplina, para exatamente contemplar essa visão integradora de conteúdos. Já falei da primeira unidade temática, da primeiro módulo. Posso passar, Simone, para frente, mais um. O slide seguinte, que é o núcleo comum, que é formado por cultura digital e educação profissional e tecnológica, todos têm 30 horas, né? Trabalho educação, fundamentos teóricos e didáticos, 1, trabalho educação, fundamentos teóricos e didático, 2, também com 30 horas, e o primeiro momento do TCC, que é o momento em que começa o plano de formação, né? O cursista é convidado, portanto, a dialogar com os professores dessas unidades temáticas e com os tutores, para elaborar uma pergunta importante que vai dar base para o desenvolvimento do seu TCC. Isso vai ser registrado no memorial, né? Todas as suas reflexões, a problematização, os seus achados, as suas dúvidas em relação àquela questão, vai ser registrado numa peça chamada memorial. E esse memorial vai servir também para orientar o estudante, né? Avaliar o estudante. Então, o núcleo específico ele tem duas fases, né? Tem a primeira fase, que é uma que discute especificamente a docência na EPT, quer dizer, todo o desenvolvimento histórico, as questões históricas e as práticas inspiradoras dessa docência. A segunda unidade temática, por favor, mantenha lá que eu vou ler rapidamente. No slide anterior, práticas educativas integradoras na EPT, práticas educativas inclusivas e práticas educativas na EJA-EPT. Todas elas discutindo teorias e didáticas, né, para ver a relação entre os fundamentos e também a intervenção educativa. Na fase 2, né, que é do núcleo específico, a gente tem as práticas educativas para permanência e êxito discente, né, porque a gente tem um problema
sério relacionado à evasão, na EPT, tem a unidade temática pesquisa e extensão para relacionar com o ensino, né? E a última unidade temática são projetos políticos, pedagógicos, planos de ensino e avaliação da EPT, teorias e didáticas. Termino, como eu disse para vocês, com o TCC, que é o terceiro momento desse trabalho de ensino, pesquisa e extensão para, nesse contexto, é que ele elabora o relatório de formação. Esse trabalho de elaborar o relatório está sendo contemplado nesse trabalho 30 horas. E, nesse momento, ele vale 30 créditos também. São 30 horas, e é um momento em que ele recebe um orientador, além do diálogo que ele fez com os professores formadores dessas unidades temáticas da fase 2 e com tutores, ele também tem a orientação de um professor que é orientador para elaborar esse relatório. Então, o curso ele é concebido dentro de uma concepção da relação ensino, pesquisa e extensão, de considerar o educando como produtor de conhecimento e tendo essa ideia de desenvolver a TCC ao longo do curso. Todas as unidades temáticas dialogam com a prática pedagógica, né? com a docência, voltada especificamente para a docência. E, no início do curso, a gente considera que a instituição, né, que vai desenvolver o curso, a instituição ofertante, ela deverá apresentar aos estudantes as principais funcionalidades do AVA do curso. Né? Essa é uma tarefa primeira, né, para depois começar o curso. Professora Lucília? Sim, pode Me ser. permita, só para você dar uma respirada, porque é muita coisa, né? Sim. Tomar uma aguinha básica, porque essa parte, eu acho que assim, ela é tão fundamental, professora Lucília, e é o momento em que tem mais dúvida dos coordenadores de curso, coordenadores UAB. As pessoas têm muita dúvida sobre o trabalho final de curso, como é que isso está sendo organizado. Então, acho que é importante a gente dar essa parada aqui para que as pessoas tenham essa clareza, porque você explica tão bem e, ao mesmo tempo, assim, como eu tenho o contato direto com eles, eu sei exatamente quais são os grandes gargalos das questões, né? Como você colocou lá na frente, professora Lucília, é muito importante que todos eles, todos os coordenadores, todas as pessoas que vão trabalhar com a oferta desses cursos, tenham clareza de que nós estamos trabalhando, né? Esse desenhozinho aqui que eu estou voltando, ele é importante só para fazer um destaque. Opa, passei demais. Mas para dizer o seguinte, que nós temos um núcleo comum e o núcleo específico. Esse núcleo comum, né, professora Lucília, nós vamos tratar esse núcleo, ele será núcleo comum no curso de gestão, de docência na EPT, mas ele também é núcleo comum no de gestão e ele também é núcleo comum no de educação à distância. Então, é um núcleo comum dos 3 cursos, né? E a gente vai tratar aí dos temas, né? Como cultura digital. A Sandra chamou a atenção aqui da Lei 14.646, 5 de 2023, que trata da educação digital em um dos seus incisos, que deve constar na política de EPT. Então, a gente já traz aqui uma introdução à cultura digital. Depois, trabalho e educação. E aí vem o trabalho de conclusão de curso, sua primeira etapa. E aqui, a professora Lucília já explicou, mas eu queria só reforçar que o trabalho será construído, o trabalho de conclusão do curso, ele é construído ao longo do processo formativo, mas não é já na entrada do curso. Nós vamos ter a unidade temática cultura digital, trabalho educação 1, trabalho educação 2, e aí nós temos trabalho e conclusão do curso, né, que funciona como uma unidade temática, né, professora Lucília? É uma unidade temática, ela tem professor formador e tem os tutores, conforme
cultura digital, trabalho e educação e trabalho e educação 2. Muita gente pergunta, mas aqui nós vamos ter um orientador de TCC com aquelas relações, 5 orientandos para um orientador, ou 10 por 1. Não, aqui é uma unidade temática e, como a professora ainda vai explicar, trata do início, da elaboração do plano de formação a partir de uma questão, de um problema, de uma questão central da docência e que tem uma relação com a experiência, com a prática de cada um dos cursistas. Né? No módulo 2, né, temos as unidades temáticas, que a professora Lucília já citou, e temos o TCC 2. Ah, mas aqui entra o orientador de TCC? Não. Aqui ainda temos uma unidade temática como as demais, professores formadores e tutores, com a mesma relação. Aqui ainda trabalhando com o amadurecimento do plano do plano de formação, né, relacionando a questão, o problema, com à luz, né, das reflexões que vem sendo estabelecida nas unidades temáticas e a finalização, que é o módulo 3. Aí temos aqui uma atenção especial, né, professora Lucília? Por quê? Porque o TCC 3, além de ter o professor formador e os tutores na unidade temática, lembrem que aqui nós temos 4 unidades temáticas. Uma delas é o TCC 3. No entanto, no módulo 3, os orientadores de TCC já entram em atuação no início do módulo, né? Então, eu só queria, professora Lucília, reforçar um pouco isso, porque, em geral, é ponto sempre de muita dúvida. E outro ponto que se coloca dentro dos grupos que a gente trabalha mas, Simone, por que o AVA ficou fora como uma unidade temática? Né? Isso foi uma opção da gente manter o AVA, até porque cada instituição utiliza o seu AVA. Então, cada um vai customizar, vai organizar de acordo com a melhor forma, inclusive na parte de implementação, que as 3 professoras da UFES que vão estar aqui conosco, elas fazem várias recomendações no documento. Esse documento, vocês todos vão ter acesso. Então, o AVA, a gente está propondo, inclusive nas orientações gerais para a implantação, tem quase que um capítulo que trata sobre isso, orientando, informando, dizendo quais são as melhores estratégias, formas de se fazer, com recomendações e sugestões. E aí, à luz de cada instituição que vai fazer essa introdução, em geral na aula inaugural, importante que seja feita, a gente está sugerindo que seja na aula inaugural, à luz disso, aí sim, a gente inicia o processo formativo. Professora Lucília, era mais só para você dar aí uma descansadinha e a gente seguir com o TCC, né? Muito obrigada, muito obrigada. Outra dúvida né, professora? Que aí eu já vou fazendo essa pergunta, que mas qual é a diferença do plano de formação para o relatório final, né? Então, aí você dá sequência. O plano de formação, ele começa com a problematização, né, realizada no espaço do TCC1, né, e ao longo das unidades temáticas, ele teve oportunidade, né, o aluno teve oportunidade de tomar contato com diversas questões que são levantadas, seja na cultura digital, trabalho e educação, e alguns problemas que ele traz a partir da leitura dos textos, né, da interlocução com os autores, com as teorias, e da interlocução com a realidade, com o que ele já viu, com o que ele experimentou, com o que ele conhece. Né? Então, ele vai formular um determinado problema. Esse é o plano de formação. Mas ele vai construir esse plano e desenvolver esse plano em 2 momentos, né? Que é o TCC1 e o TCC2. Né?
São 15 horas em cada um desses momentos. E onde ele vai registrar esses achados, esses problemas, essas dúvidas, né? O seu progresso nessa reflexão. Numa peça chamada memorial. Então, você tem plano de formação, e o plano de formação se consubstancializa no memorial, e o memorial ele tem a seguinte função: ele tem uma função de ajudar na comunicação com o seu professor, formador, porque ele é um registro do percurso formativo, né? Dos problemas, dos achados, das experiências. Então, ele está dentro de uma estratégia de comunicação e também é uma peça que vai servir para avaliar, né? Avaliar o trabalho desse cursista, né? Como o cursista se dedicou ao curso. Então, é uma peça que vai ser objeto de avaliação, né? Então, memorial. E depois, com base nesse memorial, já no TCC3, aí ele vai sistematizar o seu processo de formação num relatório. Então, o TCC3 é o relatório da formação. Vai contar toda a história, né, de como é que se desenvolveu e vai, portanto, apresentar, né, vamos dizer, as suas respostas, mesmo que sejam provisórias, em relação ao problema que ele identificou desde o início, né? No TCC2 ele pode rever a questão também, né? Adaptar, refinar a questão, né? Isso aí vai depender de cada um. Então, Agora, seria interessante também ter um memorial aqui no bate-papo público, né? Dos colegas que estão nessa oficina, registrar aqui também como é que eles estão percebendo esse modelo, né? de TCC, dessa proposta de PPC, né? A estrutura curricular, que impressões que, né, estão sendo causadas e dúvidas se porventura tenham, né? Seria importante colocar para a gente poder também responder. Isso, professora, muito bom. Eu queria só fazer esse reforço aqui ao pessoal que está participando, que no chat coloquem seus comentários, suas observações, perguntas, pontos de reflexão, né? Que aí a gente vai fazendo esse diálogo com o chat. Mas para isso é preciso que as questões sejam colocadas, pontos de atenção, enfim, reflexões, perguntas. Então, é muito importante isso para que a gente possa ir conversando e estabelecendo esse diálogo com os participantes. Não é, professora Lucília? Exatamente. Bom, já tem uma perguntinha ali, depois a gente deixa para o final, da Márcia Barbosa. Vamos passar para frente, então tem um memorial, sim. Depois o acompanhamento e avaliação, né, que vai... Antes desses números aí, tem o acompanhamento e avaliação, né? Que são os critérios que nós vamos ver. Como é que nós vamos avaliar esses alunos? Vendo a relação, né? Como é que eles trabalham a relação teoria e prática, como é que ele... e também o curso será avaliado dessa forma. Os avanços na capacidade de problematizar e se posicionar com autonomia e crítica frente aos problemas identificados, a compreensão crítica da relação da EPT com o mundo do trabalho e as proposições, né, de caráter democrático, participativo, inclusivo, porque a gente entende que tem que ter uma relação entre o ensino, que é ministrado a partir desse curso, a pesquisa, que esse cursista vai fazer, a extensão entendida como um problema que ele traz da realidade, para poder a ela voltar, né? E as indicações para a implementação de políticas institucionais emancipatórias. São todos critérios para fazer a avaliação da aprendizagem, né? Tem mais algum slide? Não, professora, a gente fecha aqui que a implementação a gente vai deixar para focar lá no último painel. Exatamente. Eu queria só, professora Lucília, voltar aqui para o chat. Lá atrás, a Fernanda, ela fez um comentário que eu acho bem importante de ser lido, né? Ela diz, muito importante o que a professora Lucília
comentou: o formador em EPT precisa compreender o aprendiz além daquele futuro profissional com saberes e práticas técnicas. É preciso vê-lo como um sujeito único, inserido no social, ou seja, como aquele que precisa ser empoderado na sua formação cidadã, que reconheça seu valor, que compreenda como funcionam as oportunidades de trabalho e como ele pode se inserir. Enfim, uma formação completa, ética, né? Aí, mais adiante, informo também que os slides, gravação, vão ser todos disponibilizados para vocês, tá? Mais à frente, a Márcia Barbosa coloca... A Márcia Barbosa coloca uma dúvida, professora Lucília, sobre o nome da unidade temática TCC, já que o CNE diz que não é obrigatório na pós-graduação, quer dizer, sobre o nome da unidade temática TCC, já que o CNE diz que não é obrigatório na pós-graduação. Podemos modificar esse nome? Bom, respondo agora? Deixa eu ler a última, que só são duas por enquanto. Como já compartilhado com Simone, aqui no EFMT, estamos com dificuldade de aprovação do PPC no Consup e Concep. Há um entendimento dos conselheiros da não obrigatoriedade do TCC em cursos lato sensu. Sim, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas é facultativo. Né? Você pode utilizar. O fato de não ser obrigatório não significa que seja obrigatório não ter. Isso. É facultativo. E nós achamos que deve ter. Então, não é uma questão... a interpretação nossa é que é fundamental ter um trabalho de pesquisa, de acompanhamento, que se pode mudar o nome... Olha, a gente acha que o nome ele é um nome que responde bem às finalidades do curso. Então, não há por que ser contra o curso, como o professor Jefferson colocou, né, não aprovar o curso, porque uma legislação diz que não é obrigatório o TCC. É facultativo, adota-se. Isso não é motivo para não aprovar o curso. Uhum. De forma alguma. Isso. Então, o que nós sugerimos é que mantenha a atividade, né, como a unidade temática como trabalho de conclusão de curso, né, e seguindo as orientações que estão postas lá. Né? Agora, se as instâncias questionarem, né, eu acho que aí é importante que a instituição entre em contato conosco para a gente conversar, esclarecer alguns pontos, enfim. Isso, né? Isso aí. Então, isso que eu acho que é o mais importante, né, professora Lucília? Uhum. Voltando aqui ao chat, o Jacimar, professora Lucília, a exigência do desenvolvimento de 3 TCCs ao longo do processo formativo não poderá se tornar um estímulo à desistência do curso? Professora, me permita antes não são 3 TCCs, é um TCC só. Isso, primeiro que não são 3 TCCs. E segundo, que assim, há até um entendimento na versão anterior que a gente fez com 25 instituições, né? E isso foi uma coisa que a gente colocou desde o início, né, professora Lucília, da importância desse TCC ser elaborado ao longo do processo, porque as próprias instituições colocam para a gente, né? Eu trabalho já também há muitos anos com pós-graduação lato sensu no MEC, e assim, em todos os projetos isso é recorrente. Os cursistas fazem as disciplinas, as unidades, enfim, no nosso caso, unidades temáticas. Quando chega no TCC, é o momento do abandono. Uhum. Então, o que nós vamos fazer aqui é dissolver aquela pressão de TCC no final do curso, e ele vai ser trabalhado como uma unidade temática, ele vai elaborando ao longo do processo.
Então, não são 3 momentos, né, professora Não Lucília? são 3 E TCCs. a ideia, São e a ideia 3 é essa. etapas de um mesmo TCC. Isso. E é importante, né, professora E não Lucília, para porque... deixar... Quando deixa para o final, o TCC no final, aí que você tem um problema de não conclusão do curso. Fica tão difícil de fazer que as pessoas desistem, né, de fazer o TCC. Então, a ideia é exatamente permitir que ele consiga fazer, com a ajuda dos professores formadores, dos tutores que são orientados para isso, né? Inclusive agora, depois vai entrar as colegas da Universidade Federal de Santa Catarina, a Daniela, a Rosa, a Égila, eles vão explicar os processos de orientação, de implementação, né, do curso, e que vai... Uma parte, por exemplo, é de capacitar os tutores a desenvolverem esse trabalho, né? Então, Professora, diga. a Fernanda está aqui no chat, fez aqui um relato, ela disse o seguinte: excelente formato de curso, coloca o aprendiz como participante ativo do seu processo de formação baseado na reflexão, construção e conhecimentos e desenvolvimento de habilidades. Não há dúvidas, talvez questões específicas venham no decorrer do curso, mas realmente é um bom desenho, um trabalho de conclusão do curso, ainda mais nesse formato, sendo construído ao longo do curso, é fundamental. Não é somente para provar para uma banca que o indivíduo aprendeu, mas é motivo de orgulho para o próprio aprendiz, que terá um produto produzido por si. Aí a professora Suani, do IFAP, diz o seguinte: podemos transformar o relatório de formação em um artigo acadêmico, relato de experiências. Haja vista que a nossa resolução de pós-graduação determina monografia ou artigo, para que, dessa forma, possamos vincular ao repositório da biblioteca, é uma pergunta, né? E aí, só para dar sequência, professora, anota aí, o Jacimar, que fez aquela pergunta anterior dos TCCs, entendeu? Diz tudo bem. E a Vivian diz o seguinte: acho super importante a forma como foi organizado o processo de elaboração do TCC, dividido em 3 etapas. Da forma como foi desenhado, o aluno elabora o TCC de uma forma dialógica com as demais unidades do curso. Professora, a gente fecha seu comentário aqui para a gente já chamar o pessoal Sim, da UFSC dos materiais. Exatamente isso, Vivian, né? A forma como a Vivian explicou, né? A forma como a Fernanda também explicou. Eu acho que a Suani também, né? Agora, se vai transformar em artigo, em relato de experiência, é só uma questão depois de adaptação. Por quê? Porque um artigo, ele precisa, para ser aceito pelas revistas, ele precisa preencher determinados critérios da revista, inclusive número de caracteres. O relatório de formação, ele não estabelece número de caracteres, né? Ele estabelece que vai fazer um relato da experiência dele como cursista, né? E o que ele cresceu, como é que ele, qual foi o processo dele no curso. Agora, depois ele poderá, sim, com auxílio de algum professor, adaptar para um artigo, né, de acordo com a demanda da revista. Os periódicos têm, nas orientações aos elaboradores de artigo, aos que vão submeter artigo, as diretrizes são as mais variadas. Varia o número de caracteres, varia a estrutura, né, as exigências para o tamanho do resumo, do abstract. Então, essa adaptação do relatório de formação a um artigo poderá ser feita. Não tem problema, não. Professora Lucília, não há palavras para lhe agradecer, mas eu queria só chamar o professor Elisandro, professora Cristiane, professor Marcelo,
não sei se os três estão aqui, professores da UFSC, que coordenam esse projeto voltado para a produção dos materiais dos 3 cursos de especialização, para a gente fazer a transição contigo ainda na tela. Tá, eu acho que agora a gente passa a bola para eles. Isso, exatamente. Mas só para a gente se despedir de vocês juntos. Eles vão com a tarefa maravilhosa, muito importante, que é o desenvolvimento dos recursos, né? Educacionais à distância, né? Chamado REAS. E o material didático, né? Também chamado. Então, eles vão fazer... Professora, muito obrigada pela sua grande contribuição nessas oficinas.